Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai abrir uma caixa de ferramentas bem especial. Uma que não usa martelo nem parafuso, mas sim palavras e imaginação para construir algo que é, nossa, incrivelmente forte: a inteligência emocional. É uma boa pergunta, não é? Como é que pode uma historinha simples, daquelas que a gente ouve antes de dormir ou ler num livro, se transformar num dos pilares do nosso bem-estar emocional? É exatamente essa a nossa exploração de hoje. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A ideia central aqui é que cada história funciona como uma ferramenta. Uma ferramenta para a gente entender um sentimento, para encarar um medo, para construir uma amizade. Juntas, elas acabam formando um kit completo para a vida. Então, esse aqui é o nosso mapa. A nossa caixa de ferramentas tem 6 compartimentos principais. E a gente vai abrir cada um deles para descobrir uma habilidade emocional que é essencial. Vamos começar pela fundação de tudo. A primeira e, olha, talvez a mais importante ferramenta da nossa caixa seja a autoestima. É como se fosse a base de uma casa, sabe? Sem um alicerce bem firme, todo o resto pode acabar desmoronando. E essa frase resume perfeitamente o que é a autoestima, né? Não tem a ver com ser perfeito, mas sim com reconhecer e valorizar o nosso próprio brilho, a nossa singularidade. Então, o ponto crucial é este. A autoestima é uma combinação. Ela junta o reconhecimento do nosso valor com a permissão para errar. É entender que um erro não diminui quem a gente é. Pelo contrário, na verdade, ele ajuda a gente a crescer. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante como as histórias ensinam isso. Por exemplo, em A Estrela que Aprendeu a Brilhar, a gente aprende sobre ser único. Já em O Menino que Tinha Medo de Errar, as falhas são normalizadas, são vistas como parte do processo. É uma forma muito poderosa de internalizar essas ideias. Certo. Com a nossa base bem fortalecida, vamos para a próxima ferramenta: a capacidade de entender o mundo imenso e colorido das nossas emoções. Essa metáfora do arco-íris é perfeita. Não existe emoção boa ou ruim. Raiva, tristeza, alegria, todas são cores naturais da nossa experiência. O segredo é aprender a reconhecer e a saber lidar com cada uma delas. Agora, o que é bem interessante aqui é como isso mostra a aplicação na prática. A história O Dia em que a Raiva Explodiu não diz pra gente não sentir raiva. O que ela ensina é a diferença entre uma explosão e uma expressão consciente do sentimento. É uma lição de regulação emocional na sua forma mais pura e simples. E não é só sobre a raiva, viu? Histórias como A Nuvem da Tristeza ensinam que a tristeza passa, enquanto o monstro das emoções valida todo o espectro de sentimentos, mostrando que eles vêm e vão, e que tá tudo bem ser assim. Bom, agora vamos abrir um compartimento que guarda uma ferramenta que, nossa, todo mundo precisa: a coragem para enfrentar nossos próprios dragões. Que imagem poderosa, hein? Transformar um medo, que é uma coisa abstrata, num dragão. Algo que a gente consegue visualizar e, por causa disso, confrontar. Isso muda completamente a dinâmica. A gente deixa de ser vítima do medo para se tornar protagonista da própria coragem. E aqui tem outra metáfora genial. A tal da mochila invisível representa o peso da ansiedade. A história ensina que o simples ato de abrir essa mochila e dividir o que tem dentro com alguém de confiança já pode aliviar o fardo de uma maneira impressionante. Este ponto aqui mostra que não existe um jeito único de ser corajoso. Às vezes, a questão é confrontar de frente, como na história O Dragão do Medo. Outras vezes, é sobre dar pequenos passinhos, como em A Ponte da Superação. As histórias nos dão, na verdade, um leque de estratégias. Agora que a gente já explorou nosso mundo interior, vamos dar uma olhada no mundo exterior. Como é que a gente usa nossas ferramentas para construir relacionamentos saudáveis? E eu adoro essa analogia. Ela lembra a gente que amizades não acontecem por acaso. Elas precisam ser cultivadas. Precisam de diálogo, de respeito, de gentileza. Só assim para florescer. E aqui estão os pilares. Histórias como O Banco da Conversa ensinam a resolver conflitos, enquanto A Corrente da Gentileza mostra aquele efeito dominó que um simples ato de bondade pode causar. São lições super práticas para o nosso dia a dia, para a convivência. A próxima ferramenta no nosso kit é uma das mais difíceis de dominar, mas também uma das que mais trazem recompensa: a perseverança. Olha só como isso descomplica a ideia de perseverança. Não é só tentar mais e mais.
É um processo. A montanha do esforço ensina sobre o passo 1. A corrida das tartarugas é a personificação do passo 2. Ou seja, as histórias transformam a perseverança de um conceito que pode ser meio intimidador numa jornada de passo a passo. E, finalmente, chegamos na ferramenta que alimenta todas as outras. A chave mestra da nossa caixa de ferramentas. A criatividade. Essa é a grande ideia. Criatividade não é só sobre desenhar ou inventar coisas. É sobre a capacidade de enxergar o mundo de jeitos novos, de achar soluções que ninguém esperava e de acreditar que novas realidades são sim possíveis. Seja através do pintor de ideias ou do baú das histórias, a lição é bem clara. A imaginação nos dá o poder de ir além do presente e de criar o futuro. É a ferramenta que garante que a nossa caixa nunca fique vazia, porque a gente sempre pode inventar uma nova. E a gente termina com essa reflexão. Depois de explorar todas essas ferramentas, talvez a história mais importante seja aquela que a gente conta para nós mesmos e para os outros todos os dias. A história de que somos capazes de aprender, de crescer e de construir um coração forte, uma ferramenta de cada vez.